Salve galera, vamos falar do caso da Janete. Todo mundo aí, pelo menos a galera mais jovem, assistiu iCarly. Era uma série que eu gostava bastante, né? E a Janete priorizou sua saúde mental e felicidade, e por isso não quis participar do Revival iCarly. Pra quem não sabe, a iCarly voltou, né? Com o elenco quase original, só acho que só não tá a Janete como uma das principais. Eu acho que a série já foi até renovada para a terceira temporada. E vocês sabem que a Janete, além de não voltar pro iCarly, alegando que ela priorizava a saúde mental, no sentido assim, olha, ela diz que a experiência dela durante o iCarly foi muito traumática para ela, né? Ela teve situações constrangedoras e que emocionalmente perturbaram muito ela, principalmente com uma pessoa ali da direção da série, que ela até fala isso no livro dela, mas ela não deixa claro quem é, que emocionalmente perturbou muito ela, né? Isso abalou ela durante anos, durante a série, e isso foi fundamental quando a parceira dela, né, a Miranda, que fazia iCarly com ela, ligou para ele falando: olha, o iCarly vai voltar. Você não quer voltar, não? A gente vai ter a chance de voltar e a trilhar o sucesso, ganhar grana e ter outras oportunidades aí no cinema e na TV. Ela não pensou duas vezes, disse que não, que ela estava bem. Para quem não sabe, agora ela é escritora. Ela tem um podcast e lançou um dos livros mais comentados do ano passado, com o título Estou Feliz Porque Minha Mãe Morreu. Isso mesmo, o título é basicamente esse. E para quem não sabe, ela resolveu lançar esse livro para falar da relação muito complicada que ela teve com a mãe dela, que morreu de câncer em 2013. E aí, por que falar nesse assunto agora? Além de ser um assunto interessante, o caso da Larissa Manoela, né, tá muito ainda na mídia. A gente ainda não tem uma noção da história, né? Muita coisa está sendo jogada aí da relação da Larissa Manoela, principalmente com a mãe, uma mãe narcisista, controladora, e tem muitas coisas que se pode dizer em comum com o caso da Janet, de iCarly. A gente não sabe se no caso da Larissa Manoela isso vai parar por aí ou mais coisas vão ser expostas no futuro ou simplesmente vão parar e cada uma vai seguir seu caminho. Mas no caso da Janet, ela lançou um livro falando da infância que ela teve muito complicada com a mãe, onde a mãe dela era extremamente narcisista, controladora. A Janet desenvolveu bulimia e anemia por causa da mãe. A mãe, desde muito cedo, controlava o que a filha deveria comer, quando a filha deveria comer, com medo que ela engordasse, porque a mãe dela achava que se ela engordasse, minimamente ela perderia qualquer chance de ter um papel na série, na TV, o que era extremamente importante para a mãe. A mãe dela queria muito que ela fosse uma atriz famosa, já que a mãe não conseguiu ser. Olha aí, ó. Lembra muitas coisas ali em relação à mãe da Larissa Manoela. Outra coisa que ela falou que ela desenvolveu bulimia, né? Para quem não sabe, é aquela doença que a pessoa começa a ficar muito magra, né? E aí olha no espelho, a pessoa tá magra, mas a pessoa acha que tá gorda, que tá acima do peso, e muitas vezes isso é prejudicial à saúde. E ela fala que a mãe foi fundamental nisso, porque ela falava que a mãe controlava demais a alimentação dela desde muito cedo, que ela só podia comer quando a mãe dava autorização. Ela chegou a ter 26 quilos com 12 anos, e quando ela foi levada ao médico, o médico ficou espantado com o peso dela nessa idade. A mãe mentiu, né? Falou: não, pode deixar, doutor, eu vou ficar em cima dela aí para ela comer mais. Mal o médico sabia que a Janet estava com esse peso por causa da mãe, que não queria que ela engordasse a ponto de deixar a filha super magra. E ela conta também que a mãe ela é extremamente controladora em tudo. Como a mãe tinha tido a primeira vez um câncer quando ela tinha 2 anos, ela falou que a mãe era extremamente controladora em relação a isso também. Que ela ficava dando banho na Janet até os 12 anos, pegando em partes íntimas da filha para saber se a filha tinha desenvolvido algum nódulo. Ela fala que essa experiência de ter que tomar banho com a mãe e a mãe ficar inspecionando o corpo dela para saber se tinha algum nódulo, se tinha aparecido algum nódulo, era muito perturbadora. Ela fala que enquanto a mãe ficava fazendo isso no banho, ela tentava trans, transportar a mente dela para outra situação. E ela só ficava aliviada quando isso acabava. Olha que perturbador.
Então ela fala que a relação com a mãe foi muito, mas muito complicada, que ela só percebeu, que ela só teve noção da relação abusiva que ela teve com a mãe quando a mãe morreu. Ela relata algumas situações, e uma bem assim doida assim. Ela falou que quando a mãe entrou em coma por causa do câncer que já estava avançado, cada filho começou a conversar com a mãe, falando alguma coisa que deixaria a mãe alegre. Então, um dos filhos falou que ia casar, né, para ver se a mãe acordava. O outro filho falou que estava com um emprego novo, algo do tipo. E ela falou do peso, porque a mãe dela controlava tanto o peso dela que a Janet já estava no automático. Falou assim: Olha, mãe, eu tô com 40 quilos, que era o peso que a mãe da Janet sempre sonhava que a filha tivesse. E 40 quilos era uma coisa muito assustadora. Ela estava muito, muito abaixo do peso. E a Janet falou isso pra mãe na hora que ela estava em coma para ver se a mãe dela ficava feliz, né? Olha que loucura. E ela continuou relatando que esses anos com a mãe foram muito, muito, muito difícil mesmo. Ela fala que a mãe controlava tudo. Ela falou que até para ela ir no banheiro, olha só, a mãe não deixava. Quando ela estava fazendo testes para a TV, ou trabalhando em alguma coisa relacionada à TV, a mãe falava que ela não poderia ir no banheiro toda hora ou com uma certa frequência, porque isso não era educado. Ela falou que teve um episódio que ela ficou tão apertada que ela teve que pedir para fazer xixi, e quando foi ela ficou chorando. Assim, olha o nível de controle que essa mulher tinha sobre a filha, né? Essa era uma coisa perturbadora. Foi uma criança jovem, né? Em relação à alimentação, em relação a comportamento, a tudo. E a mãe só pensava no sentido da filha ficar famosa, na filha ser bem sucedida. Não estava nem aí como a filha se sentia. A única obsessão que a mãe tinha era a filha ficar famosa, conseguir grandes papéis. Ela também fala do seu trabalho com a Ariana Grande. Para quem não sabe, elas fizeram uma série junto, né? Kate Sun, né? Ela fala que enquanto a Ariana Grande podia fazer tudo, sabe, a agenda dela era totalmente voltada para os interesses da Ariana Grande, que já estava se tornando uma atriz famosa. Ela falou que teve que recusar vários papéis no cinema para fazer só essa personagem da Sam. E ela falou que essa situação também deixou ela muito entristecida, porque ela cedia demais para as outras pessoas e não pensava muito nela. Então, no livro que ela lançou, e é um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos, gente. Fiquei feliz que minha mãe morreu. Ela relata essa infância perturbadora que ela teve com a mãe, a juventude que ela teve com a mãe, toda a experiência negativa que ela teve na televisão, né? Principalmente a iCarly, que ela fez aí por 6 temporadas, onde ela explica por várias situações que teve ali. Ela não fala o nome da pessoa, ela só fala aí que pode ser um diretor. Ela dá até um apelido que eu acho que é o criador, né? Que constrangeu ela em várias situações, que chegou a fazer massagem uma vez que ela se sentiu muito constrangida e ofereceu insistentemente bebidas, né? E essas situações foram muito constrangedoras para ela e abalaram muito ela, a ponto dela não querer voltar para a série. Quando teve essa oportunidade, quando a Miranda, né, que fazia a Miranda que fazia a personagem principal junto com ela, ligou para ela e falou: Olha, o iCard tem chance de voltar, vamos voltar sim, vai ser bom pra gente, a gente vai voltar pra mídia, vai voltar a ter oportunidade, vamos ganhar bastante dinheiro. Ela falou: Não, ela falou que nem pensou, ela falou: Não, a minha saúde mental é mais importante, né? E deve ser mesmo, cara. A saúde mental tem que ser importante para todo mundo. Mas principalmente pra Janete, por quê? Porque, cara, ela teve uma infância onde a mente dela foi totalmente destruída por vários anos, vários anos. E agora que ela finalmente está conseguindo que a mente dela fique saudável, ela não quer criar nenhuma situação ou voltar para nenhum ambiente que possa ferir essa mente saudável que ela conseguiu recolocar. Então, eu acho que o livro dela é bem interessante, a história dela é bem interessante. Ela tem um podcast, eu não sei se ela tá lançando episódio toda semana, mas assim, ela falando sobre a história é bem legal. E eu particularmente torço muito por ela, eu gostava muito da personagem dela. E ela tá se empenhando bastante nessa nova profissão. Escritora, comunicadora, tem um podcast, produtora. E o livro dela é muito interessante, muito interessante. Ela manda real sobre várias situações da vida dela e principalmente da relação
que ela teve com a mãe dela. E, de novo, né? Por isso que eu falo desse paralelo aí que surgiu da Larissa Manoela aí, né? Que agora deu uma caída, né? A galera parou de falar, né? Mas pelo menos até 3 semanas atrás tava muito na mídia, né? Onde a Larissa Manoela percebeu que não tinha grana, que os pais tinham se apropriado de toda a grana que ela tinha, e aí foram surgindo várias situações, que a mãe era extremamente controladora, que a Larissa não tinha nenhum controle sobre a grana que ela ganhava, que a mãe era extremamente agressiva em várias situações com ela. E aí, quando isso começou a surgir, né, ela deu até 2 entrevistas pro Fantástico, agora deu uma abafada, então a gente não sabe quantas verdades vão surgir dessa relação, se vão surgir mais coisas ou se isso vai simplesmente agora ser encoberto, porque a Larissa vai querer seguir a vida dela, não vai querer expor os pais. Mas enfim, cara, vale muito a pena. E quem puder comprar o livro da Janet, fiquei feliz quando meus pais morreram, ou até procurar ela nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Ela tem um podcast, é bem legal, assim, e para quem se interessa por saúde mental ou por quem está passando por um período difícil de saúde mental, eu acho que conhecer a história dela é muito interessante, né? E aí a gente quis trazer essa história para vocês.